Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária em ambiente virtual. As matérias do expediente serão encaminhadas conforme o regimento interno desta Casa. Passamos à ordem do dia. Em discussão única, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao veto total do projeto de lei 064/2021, que dispõe sobre a proibição do corte de serviços de fornecimento de energia elétrica e água no município e da outras providências. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereador Toninho, consegue votar, vereador? O senhor está fora da casa? Foi mantido o veto por 16 votos. O parecer do relator era pela manutenção do veto. Foi aprovado por 16 votos favoráveis e 1 voto contrário. Continuamos na ordem do dia. Em discussão única, moção 056 do vereador Rodrigo Andrade, requerendo o envio de moção de apelo ao governador do estado de Santa Catarina, o senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, para que seja analisada a possibilidade da redução da base de cálculo para a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis, gasolina, óleo diesel, gás natural veicular, bem como do gás de cozinha. Em discussão, com a palavra o vereador autor, vereador Rodrigo Andrade. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Aline, vereadores, público que nos assiste pelos canais da TV Câmara. Venho pedir o voto favorável de todos vocês. Essa moção, ela retrata um pouco o que a gente vive hoje no nosso país. Hoje, um dos grandes vilões da inflação é a alta dos combustíveis, né? Seja o gás de cozinha, o gás natural, a gasolina, o diesel. E a gente fala muito, né? Às vezes até de uma forma errônea, sobre a questão de baixar a alíquota, né? Do imposto, que hoje, há quase 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, o Estado cobra 25% do ICMS. Só que o problema não está aí, vereadores. Está na base de cálculo. Porque hoje o combustível, por exemplo, a gasolina que sai lá da refinaria, ela sai em R$2, R$2 e alguma coisa. Só que o Estado tributa aqui, isso de sexta-feira, tá? A base de cálculo de ISS de R$ 5,77 para a gasolina e R$ 4,62 para o óleo diesel. Eu não consegui a informação do gás de cozinha nem do gás natural, estava pesquisando, mas dos combustíveis, né, gasolina e diesel, a gente conseguiu. Então, se o Estado, né, que a gente viu agora nos últimos dias, né, o governo do Estado está distribuindo, né, para todos os municípios o dinheiro do pagador de impostos, que não é um dinheiro do Estado, né, é um dinheiro do contribuinte que está sendo reinvestido. O Estado teve um aumento na arrecadação considerável, né, um superávit de mais de R$1 bilhão. Então está na hora do Estado ajudar para que a inflação baixe, porque o alimento na ponta para as pessoas é baixo e o combustível é um grande vilão desse problema. Então é necessário que não só a Câmara de São José, mas as demais câmaras do nosso estado também tenham esse mesmo posicionamento. É uma cobrança simples, mas no final, vereador Tessari, quem paga a conta maior é o mais pobre. É aquele que ganha menos. E lá na ponta está muito caro o alimento e em outras coisas. Não é só o alimento, é o transporte, é o material de construção. Então isso reflete, querendo ou não, na cadeia. O Estado poderia dar, vereadora Mary, um bom exemplo. Pelo menos por um período, que seja até o final do ano, até janeiro, baixando a base de cálculo. Se ele reduzir pela metade esse valor, isso diminui muito o custo da produção na ponta. Isso a gente está falando da indústria, da nossa casa, dos comércios. Então, é mais do que na hora do Estado dar um exemplo. E quem sabe até um exemplo para o Brasil. Tanto se discute a questão do ICMS a nível nacional, tem um projeto de lei agora na Câmara Federal que quer deixar a alíquota igual em todos os estados, mas o problema não está na alíquota, o problema está na base de cálculo.
Então o Estado está na hora de ser tão inchado, né, e pensar realmente em quem precisa, que somos nós, são os trabalhadores, são os empresários que precisam que esse custo seja reduzido. Então eu peço, né, a aprovação de todos os vereadores, quem sabe que se essa ação, né, pode seguir pelo Estado todo também, das demais casas legislativas, cobrando essa iniciativa do nosso governo do Estado. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra o vereador Toninho da Silveira, desculpa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, dessa tarde de segunda-feira. Parabéns, vereador Rodrigo. Conte com o meu voto, com toda certeza. Quero fazer uma manifestação muito breve, muito rápida também, só para incluir na sua fala que a taxação ela precisa ser alterada também lá na Petrobras, na questão federal, porque os barris de petróleo eles são taxados pelo dólar. Enquanto não for feita essa alteração da taxação ser feita em real, aqui para quem mora no Brasil realmente, a gente vai enxugar gelo. Então não adianta a gente fazer uma taxação única para todos os estados, não adianta a gente fazer uma moção de apelo aqui, a gente vai estar enxugando gelo se a alteração não for lá, né? E de deixar de cobrar em dólar o barril de petróleo e passar a fazer em real. Aí sim a gente vai ter uma real diferença. Mas conte com o meu voto, estamos juntos nessa causa também. Um grande abraço a todos e boa tarde. Obrigada, vereador Toninho. Com a palavra o vereador Alexandre Cidade. Eu também vou parabenizar o vereador Rodrigo por a iniciativa da moção. Como o vereador Toninho também falou, a gente sabe que o petróleo ele tem um acordo internacional para poder estipular o valor dele, né? Acredito que seria possível a gente criar algo para poder beneficiar o atendimento do país, né? Já que somos produtores e a gente tem algumas dificuldades com relação às refinarias, mas enfim, eu acredito que também poderíamos nos estruturar com relação a isso da produção do início ao fim ser realizada toda dentro do nosso país e com isso beneficiar o atendimento do país com relação ao petróleo, né? Eu não entendo muito como isso poderia ser feito com relação ao mercado internacional para se criar regramentos para que o petróleo produzido aqui tivesse um preço diferenciado somente para atender o Brasil e não ser exportado, que a gente sabe que o brasileiro ia sempre dar um jeito para fazer as coisas e acabaria burlando isso e com certeza daqui a pouco estaria faltando, inclusive até para nosso país, para nosso atendimento, né? Mas o governo federal baixou os impostos em cima da gasolina, né, do petróleo, e agora, como o Rodrigo solicitou, seria de extrema urgência, até mesmo em caráter temporário, que tivéssemos essa benfeitoria aí com relação a fazer a base de cálculo para tentar minimizar o impacto que realmente nós conversamos recentemente, inclusive o vereador André trouxe essa afirmação mais uma vez para a gente do valor atual do preço da gasolina e tudo indica que infelizmente ele tende a subir mais um pouco, né? Que não é o que nós queremos. E é óbvio que consequentemente tudo aumenta, né? O transporte terrestre é muito utilizado para tudo, então consequentemente o alimento e tudo que é transportado dessa maneira vai sofrer os aumentos e, consequentemente, inflação. E, enfim, a gente tira o equilíbrio econômico do país em virtude de uma só ação, né, de um só produto, que é o petróleo. Então, de extrema importância. Parabéns mais uma vez, Rodrigo. E torcemos para que o governo do Estado se sensibilize, mais uma vez, nem que seja de caráter temporário, para tentar conter um pouco a inflação. Obrigado. A matéria continua em discussão. Com a palavra o vereador André Gesser e depois o vereador Constâncio Neto. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadora Aline, vereadores, público que nos assiste nas redes sociais e também na TV Câmara. Eu acho que é importante essa discussão, vereador Rodrigo, porque os impostos, de forma geral, eles têm que ser revistos, né? A gente espera há tanto tempo reforma tributária que nunca sai do papel, e esse imposto, o ICMS, que é cobrado tanto nos combustíveis, como também na iluminação, que é 25% também, eu acho que sempre pode ser revisto, tendo em vista que a gente vai trazer um benefício para a população que está ali na ponta pagando, e que hoje está com uma dificuldade imensa, né? Inflação a 10%, tudo muito caro. Eu só quero
fazer alguns parênteses para a gente deixar claro também algumas questões. Não é isso que vai reduzir, de fato, o combustível na bomba, naquele que o cidadão paga. O que a população tem que entender é o seguinte: a política de preço da Petrobras mudou sim. Isso desde o governo do Michel Temer para cá modificou. Eu fiz ali algumas anotações. Hoje, por exemplo, o dólar está 5,51. Um barril está custando $84. R$463, porque o dólar está 5,51 aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, quando a gente abre um drive para fazer x-salada, a gente vai calcular quanto é que custa o queijo, né, o hambúrguer, o alface, o tomate, vai botar um lucro ali de, sei lá, 10%, 15%, vai tirar os custos e vai botar o teu lucro. O que a Petrobras hoje está fazendo? A Petrobras hoje, ela produz um barril, custa para ela a produção $30 a $40. Só que ela usa o mercado internacional, o valor que estão cobrando lá fora, então, independente do que aconteça lá fora, é esse valor que eles cobram. Então, aquele 30, se é $40 que eles produzem aqui no Brasil, e hoje é $84, eles vão vender para o brasileiro a $84. E essa diferença, vereador Rodrigo, essa diferença de $30 ou 40 para $84, às vezes $100, vai para onde? Vai para os acionistas. Vai para os acionistas, e esse recurso que vai para os acionistas é um recurso que não é tributado. E muitos desses acionistas são bancos. Isso já começou lá atrás, né? Os grandes acionistas, que são esses que mais lucram com esse tipo de ação, são bancos e não são taxados. Hoje nós estamos pagando uma gasolina R$ 6,39. 6,39. Quando estava R$ 2,50, R$ 3, eu falo isso e falo porque eu reclamava desse preço também. As pessoas reclamavam que estava caro, mas ninguém falava que o problema era o ICMS do Estado. Falava que estava caro porque o povo não tem dinheiro para pagar, mas o problema era na Petrobras. E hoje se está desviando o foco do principal problema, que é a política de preço da Petrobras. Porque hoje, quando os Estados Unidos vai lá e joga uma bomba num país que produz petróleo e o barril vai lá em cima, essa diferença é o povo brasileiro que está pagando. Porque o preço que eles gastam para produzir um barril de petróleo na Petrobras não é o preço que eles cobram do brasileiro. O preço que eles cobram do brasileiro é o preço do mercado internacional. Então, esse é o grande... Vai trazer benefício? Obviamente que vai. Inclusive, o governador Carlos Moisés, eu li uma matéria que ele já determinou, indo ao encontro do que o vereador está encaminhando e que eu vou votar favorável, ele determinou estudo para viabilizar a redução do ICMS. Agora, a gente não pode criar essa retórica na cabeça das pessoas, né? E eu digo isso independente de partido político, de que o problema não é a Petrobras, é a Petrobras. É a Petrobras, porque essa diferença da produção que é gasta para produzir um petróleo, eles não estão jogando, sei lá, 10%, 15% para ter um lucro, para conseguir manter. Eles estão fazendo essa diferença por conta do mercado especulativo internacional. Essa é uma verdade. E por fim, eu fiz uma outra matemática aqui, eu peguei R$50 de gasolina, que é o que hoje o povo consegue pagar para botar no carro, R$ 6,72 fica com o governo federal e R$ 12,50 fica com o governo do estado. Só que a gente também tem que entender que esse 6,72 é vezes 27, porque são 27 estados. Então, cada estado, o governo federal ganha R$ 6,72. E cada estado em si ganha de ICMS R$ 12,50 em cima de R$ 50. Então é importante sim, porque a gente tem que buscar todas as maneiras para reduzir, mas se não mudar a política de preços da Petrobras, daqui a pouco a gente vai estar pagando R$10. Daqui a pouco o cidadão não consegue mais andar de carro, vai estar tudo muito mais caro, e se não mudar lá em cima, não adianta, porque aqui embaixo nós não vamos mudar. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra o vereador Neto e depois o vereador Sanderson de Jesus. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Aline e demais colegas vereadores. Gostaria de parabenizar também aqui a moção do vereador e amigo Rodrigo de Andrade. Eu acho importantíssima também, como o vereador André Gesser ressaltou, não é tão somente esse item que faz o preço do combustível estar nesse valor, mas esse item, sim, pode influenciar positivamente no preço da bomba a curto prazo, médio prazo. Inclusive, senhora presidente, tem a PL
2337 de 2021, que é um substitutivo ao projeto de lei complementar 11 de 2020 da reforma tributária, e a Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira por 292 votos contra 71 e 2 abstenções. O projeto estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS sobre combustível. Agora a proposta segue para análise, né, do Senado. O texto aprovado define que a alíquota obriga os estados e o Distrito Federal a especificar a alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, que no caso da gasolina é em litro, e não mais sobre o valor da mercadoria. Então, na prática, a proposta torna o ICMS invariável frente às variações do preço do combustível ou de mudanças de câmbio só no que se refere ao ICMS do Estado, né? Estima-se que essa mudança na legislação deve levar à redução final do preço praticado ao consumidor em média de 8% para a gasolina comum e 7% para o etanol. E eu também escutei, depois da aprovação, uma entrevista na CBN com o Dr. Ricardo Anderle, e ali foi ele explicando essa proposta. No final, ele foi perguntado o que ele achava dessa proposta para o país, para a definição dos preços dos combustíveis, e ele falou que achava importante essa alteração na legislação e queria beneficiar, a médio prazo, o preço do combustível na bomba. Então, tendo isso, além dessa moção ao governador e ao secretário da Fazenda, é importante a gente acompanhar a tramitação desse projeto no Senado e também, quem sabe, vereador Rodrigo, fazer uma moção lá para o presidente do Senado para que a gente possa também externar nossa vontade de que seja, então, aprovada essa medida lá no Senado. Era isso que eu queria contribuir e conte com o meu voto favorável também. Um forte abraço a todos. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Sanderson de Jesus. Senhor presidente, demais colegas vereadores, nossa gente de São José, boa tarde. Eu vou votar favorável à moção do nosso colega vereador Rodrigo. É uma discussão ampla que faz parte do cotidiano de toda a sociedade de São José. E eu queria aqui deixar para os colegas essa provocação ali, do ponto de vista de que não é terra arrasada, né, quando a gente fala que está tudo com relação ao combustível no nosso estado e no país, porque depois ao final eu vou dar a fonte para os senhores, mas os senhores sabem que o Brasil está na frente de 167 países, ou seja, o combustível está abaixo de 167 países. A gasolina no Japão é 2 dólares e 54 centos de dólar no Japão, né? Noruega, 2 dólares e alguma coisa. Reino Unido, 1 dólar e 87 centos. O Brasil está 1 dólar e 15. Isso aqui é a informação do Poder 360 de setembro. Então, presidente, a gente tem a TV Câmara, né? A Câmara é um eco da sociedade, né? E aqueles que estão nos assistindo, às vezes a gente vê, mas a nossa gasolina está um absurdo preço, mas o mundo, no contexto geral, os dados demonstram uma outra situação. Como nós somos aí, que no mundo são 200 e quantos países? São 236, algo parecido. Estou próximo disso, não quero errar aqui, mas estou próximo disso. Mas nós estamos na frente de 167 países, né? E é bem verdade, como bem disse aqui, a gente vota favorável, que precisa se achar políticas públicas que possam mexer em algo tão estruturante que é o combustível, né? Do ponto de vista que está inserido em tudo, né? Quando o vereador Rodrigo traz essa moção, que fala que o transporte da mercadoria vai incidir, né, no custo da mercadoria, né? Quando o vereador André fala no sanduíche, lá na hamburgueria, ou seja, na operação daquela empresa, todo o custo que está inserido ali está nesse contexto do combustível. Mas, volto a falar, somos brasileiros, catarinenses, mas também temos coisa boa acontecendo, né? Como eu disse, vereadora Aline, tem 167 países, né? Isso aqui é informação
do portal Global Petrol Pricing, né, e do Poder 360, que é um portal que faz toda a captação em Brasília de informações macro, né, no Brasil, e é importante a gente ter esses detalhes para vocês tomar conhecimento. O que me surpreendeu disso foi que no Japão, em Hong Kong, $2,50 o litro da gasolina. Né? Então, só para dizer aos colegas aqui, né? Também já vi que eu provoquei curiosidade aqui, vereadora Aline. Na China, $1, na China, $1 é 16 centes de dólar. No México, $1 e 12 centes. Argentina, 0,98 centes de dólar, não daria $1, né? Estados Unidos, 0,93 centes de dólar. Então, para nós ter uma noção no geral, é um assunto importante, é o cotidiano de todo dia, de todo brasileiro, de todo josefense. Sem sombra de dúvida, o vereador Rodrigo está de parabéns quando provoca essa discussão. Isso tem que fazer realmente eco, as câmaras de vereadores têm que potencializar isso, os deputados estaduais, os senadores catarinenses, os deputados federais, para que o nosso governo do estado faça tudo que puder, de alguma maneira, reduzir, vai somar muito no bolso do cidadão, né? Porque é nessa política que a gente busca e trabalha. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Daí Tessari. Boa tarde, presidente, demais vereadores. Isso é um assunto extremamente importante. Parabenizar o Rodrigo. Tem nosso voto favorável também. E como falou o vereador, as câmaras de vereadores do Brasil afora, vereadora Aline, para que isso chegue lá. Mas quando o Gessler coloca ali de R$50, 12 vai para o Estado de imposto e 6 para o governo federal, nós estamos falando de R$18,50, de R$50, 18 é imposto. E isso é um valor altíssimo que traz um impacto na sociedade de um modo geral, porque o combustível hoje não é passeio, é trabalho, é transporte, essas coisas todas, né? E agora, a Petrobras, com certeza, concordo com o senhor que tem que mudar a política da Petrobras, não há dúvida. Os acionistas que estão lá há décadas, desfrutando de um gozo muito, muito bacana lá dentro, isso, nós vimos o salário do diretor anterior, 200 e poucos mil reais, essas coisas todas, isso precisa de fato mudar também. E aí, eu tinha visto, não essa reportagem, vereador Sanders, uma outra, com relação aos combustíveis mundo afora. E apesar de nós termos um valor alto, mas quando a gente dá uma olhada para fora do Brasil, a gente vê mais de 150 países pior do que nós, em questão de preços. Então é um problema mundial que nós temos hoje, um problema global, mas que nós, como brasileiros, temos que buscar a solução para a nossa casa, né, vereadora Mary? Nós temos que tentar buscar a solução para a nossa casa. E com certeza essas mudanças na política, já está pipocando muito a questão da privatização da Petrobras, isso já está avançando bastante, e talvez seja uma das soluções, não estou dizendo que talvez seja uma das coisas que vai ter que acontecer naturalmente. Como eu lembro quando se falou em privatizar a telefonia, não sei se você lembra na época, o vendaval que foi, hoje a telefonia virou uma coisa boa para todo mundo. Enfim, mas são políticas que têm que avançar, é um debate que tem que ir à frente, mas de uma coisa é certa, de imediato precisa-se ter alguma solução imediata. E eu não sou muito fã desse governador, mas tenho que parabenizar ele. Pelo menos ele deu uma iniciativa de tentar fazer alguma coisa para reduzir um pouco do imposto. Porque, queira ou não, o imposto é um valor alto que incide no bolso quando vai abastecer o combustível. Então, parabéns, vereador Rodrigo, vamos junto e que possamos ter boas notícias futuramente. Obrigada, vereador. Também gostaria de manifestar. Vereador Rodrigo, parabéns por trazer esse tema para o debate. Ele interfere diariamente na vida de todos os josefenses, de todos os catarinenses, enfim, dos brasileiros. Não é só os R$50 que a gente vai colocar lá na bomba da gasolina, né? Mas também o alimento que acaba ficando muito mais caro, porque aqui no Brasil a nossa logística ainda é terrestre, ainda é através de caminhão, e então existe essa preocupação. O diesel praticamente a R$5, né? Um caminhão de grande porte não faz 3 quilômetros com 1 litro de diesel.
Então, realmente fica muito caro, né? Os pedágios também acabam atrapalhando o dia a dia de quem trabalha com o transporte de alimentos e todas as mercadorias do Brasil. Então, a gente tem que trazer o tema para o debate, sim. Precisamos, uma sugestão para que o vereador Rodrigo também possa encaminhar, que marque com um deputado da comissão que representa a questão econômica do Estado de Santa Catarina, que também leve para a Assembleia Legislativa e que também se faça essa discussão lá, o que a Assembleia pode contribuir com o governo em dar algum subsídio e dar algum incentivo para que realmente diminua esse custo lá na bomba e que diminua os custos nos supermercados e no gás de cozinha, que é bastante preocupante. A matéria continua em discussão, não havendo mais vereadores que queiram discutir, em votação. Vereador Toninho, por favor, como vota? Favorável, presidente. Obrigada. Aprovada, então, a matéria por 18 votos favoráveis. Continuamos na ordem do dia. Em discussão única, a moção 057 do vereador Mauro Fiscal, requerendo envio de moção de aplausos com votos de congratulações e reconhecimento ao senhor René Roberto Popper, em homenagem aos relevantes serviços prestados ao jornalismo e à comunicação social em Santa Catarina e no município de São José. Em discussão, a matéria. Com a palavra, o vereador Mauro Fiscal. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste na tarde de hoje. Hoje, então, trouxemos à tona essa moção do nosso amigo René Roberto Popper. Então, gostaria de falar um pouco sobre o nosso amigo René. René Roberto Popper nasceu em Blumenau, em 27 de janeiro de 1954. Começou a carreira como jornalista, ainda muito jovem, aos 17 anos de idade. René foi o primeiro apresentador do telejornal do Estado. Saiu de Blumenau ainda na década de 1970, quando a carreira de comunicador de televisão e rádio transferiu-se para Florianópolis. Rapidamente, René Roberto tornou-se figura de destaque em todos os eventos, não apenas na capital, mas em todas as cidades da região, entre elas São José. René Roberto Popper também tem forte atuação na política catarinense. Ocupou cargos de assessoria parlamentar e assessoria de imprensa de importantes órgãos do governo. Há poucos dias, teve seu currículo aprovado pelo Conselho da Federação Nacional das Academias de Letras, Artes e Ciências do Brasil, como membro titular da cadeira 16 da Academia de Letras do Brasil, seccional de Florianópolis, com o título de doutor honoris causa em comunicação. Em 2021, o jornalista, radialista e comunicador René Roberto Popper celebra 50 anos de carreira e, por toda a sua contribuição à comunicação e ao jornalismo catarinense, é que merece essa moção de aplausos e reconhecimentos. Por todos esses serviços prestados ao jornalismo e à comunicação em Santa Catarina e ao município de São José, que eu peço ao voto aos senhores vereadores para que aprovem a moção do nosso grande amigo, conhecido, apresentador René Roberto Popper. Muito obrigado, presidente, e um abraço ao meu amigo René Roberto Popper. A matéria continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, em votação. Como vota o vereador Toninho? Favorável, presidente. Obrigada.
Vereador Matson, obrigada. A matéria foi aprovada, então, por 18 votos favoráveis. Continuamos na ordem do dia, em discussão única, a moção 058 de vários vereadores, requerendo envio de moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e ao secretário executivo de Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado de Santa Catarina, senhor Ramiro Zinder, para que inclua a rodovia SC 281 no pacote do Programa de Concessões de Rodovias Estaduais. Em discussão a matéria, com a palavra o vereador Rodrigo Andrade. Senhora presidente, vereadores, no último mês, o Estado de Santa Catarina, em conjunto, né, com o Conselho de Programas e Parcerias e Investimentos do Ministério da Economia, né, junto com o Ministério da Infraestrutura, numa parceria com o nosso governo do Estado, anunciaram um pacote, né, que são de estudos, né, de diversas rodovias estaduais e federais aqui em Santa Catarina, como a BR-470 e N outras rodovias aqui. Só que o Estado, no meu ponto de vista, esqueceu de incluir a SC 281. Nós tivemos aquele evento com o governo do Estado, onde foi distribuído aqueles recursos para o município, e o próprio secretário de Infraestrutura do Estado disse que eles estão terminando o estudo para a pavimentação da SC 281 até o município de Angelina e Betânia, né, que por quem vai ali por dentro de São Pedro, que vai ser uma excelente rota até turística para toda aquela região. Mas hoje, se nós olharmos a nossa SC, o estado que ela se encontra, né, falta duplicar ela até o contorno viário. É a única rodovia que dá acesso ao contorno viário sem ser pela BR. Então o fluxo de veículos é intenso, já é intenso hoje. Então imaginem, vereadora, com a entrega da BR, com a entrega do contorno viário. Então, por que não fazer um estudo, incluir a SC 281, né, já que, como o próprio governo divulgou, muito provavelmente vai ser feito um modelo de concessões igual foi feito no estado do Paraná. A cobrança não é dentro da rodovia estadual, é dentro da rodovia federal. Então, vai pagar um pedágio único, né, cada vez que passar, óbvio, mas incluindo todo esse pacote de rodovia, até para ser rentável. O município de São José merece, a nossa SC é uma vergonha, em vários sentidos, não tem um acostamento decente, não tem uma ciclovia, poderia ter calçada, aquilo pode se tornar, no futuro, vereadores, pelo menos aquele trecho até o contorno, uma avenida paulista da vida, porque a gente tem área de expansão para aquele local, tem um plano diretor diferenciado, que foi aprovado na última legislatura, para edifícios de serviço, como hospitais, N outros, até 18 andares. Então, por que a SC não tem um tratamento diferenciado? Já que o governo do estado vai investir milhões de reais para pavimentar ela até Angelina, porque é um trecho com muitas obras, não sei se alguém eu já diversas vezes fui por aquele caminho até Angelina, até o pessoal usa muito para ir de bicicleta, né, vereadora? Que é o trajeto que o pessoal vai para naquela época ali do feriado santo, pagar a promessa. Mas por que não incluir a nossa SC? Então, e a cidade de São José merece, a gente precisa de uma rodovia melhor. Falta investimentos decentes, desde a iluminação pública, que foi o município que fez no governo da prefeita Adeliana, porque o estado não fez aquela melhoria, só que tem coisas que independem do município. Por exemplo, a iluminação precisa ser central, como é na BR, no trecho duplicado, só que não existe nenhuma barreira New Jersey, que é aquela barreira central para proteção. Quantos acidentes acontecem ali naquela região? Por que não pensarem em colocar no pacote de concessões a nossa SC? Acho que a nossa cidade merece, eu tenho certeza que é uma via rentável também, até pelo fluxo de caminhões, de automóveis de pequeno porte. Então, peço a aprovação dos vereadores. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu também gostaria de manifestar. A SC 281, realmente, vereador Rodrigo, parabéns por trazer também esse tema para esta casa. Eu recebi um e-mail de um ex-vereador, Roberto Stelling, de São Pedro de Alcântara, acho que todos os vereadores aqui receberam, pedindo um olhar diferenciado em função de todas as obras que estão acontecendo na 281 e a necessidade de ter um olhar diferenciado para ela. E ele traz a preocupação também de quando o contorno viário ficar pronto e os caminhões que vêm de São Paulo, de Curitiba, e que vão passar por esse contorno e que vão chegar na área industrial de São José para descarregar, vai criar um grande transtorno naquela região. E é verdade,
porque a região está crescendo para aquela área. E nós precisamos sim trazer esse tema para esta casa. Acredito que com essa moção já vai começar a ter algum outros encaminhamentos, mas também penso que a gente possa agendar junto com o secretário Tiago, que esteve ali no evento. Eu vou fazer essa proposta enquanto Câmara de Vereadores para que a gente possa discutir quais são as melhorias que o Estado vem trazer sim para 281 aqui na nossa cidade. E que faz a ligação com São Pedro, que vai fazer com Angelina, e daí tem todo um outro trajeto, mas a gente, como fala, como diz o vereador Tessari, a gente tem que cuidar da nossa casa, e a nossa casa, nesse momento, é essa extensão que vai até São Pedro de Alcântara e que vai receber uma demanda de fluxo de caminhões muito grande com contorno viário entregue em dezembro de 2023. Ainda tem tempo, né, vereador Rodrigo? Com a palavra, então, o vereador Adair Tessari, depois o vereador Romeu Vieira. Boa tarde mais uma vez. Eu confesso que fiquei surpreso de não estar incluída a 281. É uma das rodovias de maior movimento no estado hoje, a nossa SC 281. Eu passo praticamente todos os dias ali e dá para se fazer uma ideia, vereador Gesser, a hora que ligar o contorno viário. Que nós, na nossa mente, nós só vamos tirar os caminhões aqui da BR-101. Mas muitos caminhões vão acessar a 281 para chegar até a área industrial e tantos outros lugares. E como nós temos comentado bastante aqui, São José cresce muito para aquela região. E por crescer muito, automaticamente a rodovia vai inchando. Então tem que se pensar em obras de bastante estrutura ali, como viadutos. Essa questão da iluminação central que o senhor fala é importantíssima. Essas passarelas, nós temos comunidades ali que, se vocês forem em frente ao Brasil Atacadista, que todos os vereadores passaram ali já, é uma disputa de pedestres e carros tentando ultrapassar o outro lado da rodovia. Então fiquei surpreso, mas fico feliz, presidente, da senhora trazer no sentido de trazer o secretário Tiago para nós conversarmos e levarmos esse tema para que seja incluído de fato, vereador Rodrigo. A nossa 281 precisa, e não é para daqui 3, 4 anos, é urgente que seja incluída e tenha obras ali de melhorias. Obrigado, presidente. A palavra ao vereador Romeu Vieira. Desculpa, vereador, não pediu a palavra, é o vereador Jair Costa, então, que sempre um grande defensor da SC 281, vereadora. A Câmara já reconhece seu trabalho nesse sentido, por favor. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadora Aline, ao público que nos assiste. Senhora presidente, senhores vereadores, todas as moções que é feito nessa casa são super importantes. Mas essa moção é uma das mais importantes que eu percebo nesse momento. Veja só, a senhora mesmo comentou sobre o fluxo de carro após a liberação ali dessa rodovia nova que vem aí agora, e a gente está sempre cobrando ali o Tiago, inclusive, depois que foi asfaltado algumas lombadas, e não tem... O Tiago, ele comenta sempre que ele é contrário às lombadas. Eu também sou contrário às lombadas. E nós temos uma demanda, vocês sabem, desde o primeiro mandato, do que a gente briga por esta rodovia, que é uma das mais importantes, como falou o vereador Tessari. Realmente, São José vai começar a crescer lá para a Colônia Santana, São Pedro de Alcântara, na divisa ali de São Pedro e São José. O local aqui embaixo é só para cima, lá tem extensão ainda para o município crescer, e com certeza será Sertão de Maruim, Santana, lá para Mariquita e por aí afora. Então, a importância dessa rodovia, e nós já trabalharmos essa moção para que o secretário do DEINFRA, Tiago, que sempre prontamente quer estar junto com a gente, atendendo às nossas demandas, às nossas necessidades, mas já passou da hora de nós começarmos a trabalhar mais em cima da 281.
E eu, inclusive, quero trazer aqui um desafio que eu já coloquei no grupo nosso sobre a Beira Rio, que, para mim, é uma das obras mais importantes do município de São José, e o prefeito Orvindo está de parabéns, em parceria com o governo do estado, mas eu quero depois entender o fluxo da Beira Rio indo para 281, que vai ser outro transtorno. E quando falamos da 281, como meus antecessores já falaram, a gente fala não só da melhoria, né, como asfalto, como mais uma pista, ou então, se não tiver mais uma pista, que esteja um acostamento decente, né, e a iluminação, principalmente a iluminação, quando o pessoal tiveram aqui na Câmara, naquela audiência pública, eu lembro que o vereador André Gesser cobrou bastante também do pessoal da Arteres, e junto conosco aí, a gente cobrou bastante a iluminação da 281, que hoje ela não tem uma iluminação que atende essa rodovia, porque é uma rodovia hoje com um fluxo de carro enorme, né? Agora a gente já conseguiu dar uma melhorada na sinaleira ali da 281, ali no Abelardo, nessa sinaleira ali, que já deu uma melhorada, mas precisamos também trabalhar a parte de iluminação, que essa reta ali, desde o Abelardo aqui até lá em cima na Vila Queires, é um caos, sabe? A gente tem que trabalhar bem essa rodovia. Agora eu acho que é um momento que o governo do estado já abriu o caminho aí para a gente trabalhar essa rodovia até na terra natal da nossa presidente, né, Angelina, que lá vai desenvolver para todos os outros municípios do estado de Santa Catarina, né, que vai sair em todos os lugares lá. Então, eu acho assim que a nossa Câmara está de parabéns, e é uma das moções mais importantes que eu vi até agora aqui nessa casa. Não que as outras não são, mas essa ela tem um valor maior aí, porque o crescimento de São José está sendo lá para cima agora, para a nossa terra. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Jandir da Rosa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Quero pegar o gancho aí do Jair Costa. A gente conhece muito a EC281. E bem no trevo, que tem a rua Vicente de Andrade, com a EC281, que tem a saída para Palhoça, que passa por dentro do Frei Damião, está sendo um caos. Ali tem que ser construído um elevado, um viaduto, ou alguma coisa tem que ser construído. Outra coisa, não tem ponto de ônibus adequado na SC281, o Jair Costa pode falar isso. Na frente do posto, o posto Figueira Velha, tem um ponto de ônibus que é uma vergonha. As pessoas para entrarem nem de bota conseguem pegar um ônibus. A outra coisa, o mato está tomando conta de tudo. Água em poçadas laterais. A iluminação péssima. Então, por que não a 281 não entrar junto nesse projeto? Parabéns pela moção. Meu voto é favorável. Nós temos que pensar realmente e aproveitar essa oportunidade e pensar na nossa cidade de São José. Então, todos os vereadores, eu acho que devem votar favorável. Esse vereador vai votar favorável. Essa semana eu estive passando na 281, que eu estive indo para a Colônia Santana, quando faz naquela alça de contorno, é uma escuridão. As placas de sinalização não aparecem mais, porque o mato está tomando conta de tudo. Eu fico triste, porque daí quando tu chega até uma altura, né, quando tu chega lá para a banda de São Pedro, tá certo? Em cima, é limpo. E daqui para baixo é um matagal. E não é roçado lá de vez em quando, não é por falta de cobrança, é falta que o Estado tem que olhar mais para o nosso município. Então, meu voto é favorável, parabéns a todos os vereadores, parabéns, Jair Costa, pela palavra, e nós estamos aqui dentro da Câmara de Vereadores, é para olhar para o nosso povo de São José. Não é aqui para nós apontar quem fez ou quem deixou de fazer. O importante é nós se unir em prol das comunidades, do povo josefense, para a melhoria da nossa cidade. Um forte abraço a todos. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu vou votar contrário a essa moção, vereador, com todo respeito ao vereador.
até porque eu compreendo perfeitamente todas as falas aqui. Eu acho que todas elas são importantes quando convergem com a importância que a SC 281 tem para São José, tem para São Pedro, tem para Angelina, para Rancho Queimado, porque é uma ligação com a 282, e da falta de atenção que entra governo e passa governo e a gente vê a SC jogada, né? Diria que especialmente para quem mora em São Pedro de Alcântara, porque o que tem de família que come poeira ali não é brincadeira há tantos anos. Eu acho que o asfalto saiu quando era ainda o governo Luiz Henrique, se eu não me engano, que ele tinha um projeto de ligar todos os municípios com asfalto, e na prefeitura, eu acho que era o prefeito de Djalma quando eles duplicaram aqui, né? Se eu não me engano também. Então já faz um bom tempo que foi feita uma mexida na SC 281. Eu vou votar contrário porque eu acho que não dá para a gente, entre aspas, passar a mão na cabeça do governo como se a gente precisasse de uma concessão para que o governo fizesse as melhorias que podem ser feitas ali. Sendo que o governo do estado, agora, recentemente, a gente sabe, deu 450 milhões para o governo federal, que poderia ter investido numa SC que é de responsabilidade do governo estadual. Uma outra questão, e eu quero também dizer que se tem um tipo de concessão e privatização que eu concordo em determinadas questões, é a de rodovias, como por exemplo da BR-101. Mas quando a gente fala de uma SC 281, que não tem um fluxo mais nem parecido com uma BR-101, pode acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque lá eles privatizaram há 10 anos atrás várias RS, né, do Rio Grande do Sul, e há uns 5 anos atrás eles tiraram todos os pedágios, porque o pedágio lá era R$ 7,90, era R$ 9,00, tinha uns que eram R$ 10,00. Então só naquelas cidades que são muito turísticas, que tem bastante movimento, eles conseguiram manter, porque daí o preço não ficou tão alto. E daí eu fico pensando o seguinte, eu entendo que é só um estudo também, né? Isso tem que ficar bem claro, que a ideia do vereador é que eles façam, já que botaram vários para fazer estudo, que façam, mas eu não acho que nós precisamos de uma concessão pública, de uma privatização de uma rodovia, porque a concessão é isso, para que façam a manutenção que seja necessária aqui na SC 281. O povo que mora na Colônia Santana, ali no sertão, nós que vamos lá para cima ou de cima para baixo, a gente já paga tantos impostos através de PVA, multa, a gente falou da gasolina e tantas outras coisas, que o governo do estado tem plenas condições de fazer tudo isso que vocês falaram aqui, sem precisar fazer uma concessão pública. E daí se faz uma concessão pública na SC 281, vamos botar por exemplo, uma praça de pedágio aonde? Mas no estudo do governo do estado está lá as SCs. Não, eu passo na parte para o vereador. Oi, vereador. Uma pessoa à parte, né? Na verdade, o estudo do governo federal com o governo do estado incluiu o pacote das BRs junto com as SCs. Então, nas SCs não terão pedágio. Será tudo o pedágio só será nas BRs, não nas SCs, entendeu? Como o estado do Paraná fez. O estado do Paraná fez concessão de mais de 3 mil quilômetros de rodovias nesse modal. Porque tem, que nem o vereador falou, tem SCs que não tem fluxo de automóveis como tem numa BR. Então, isso um compensaria o outro, entendeu? Então, seriam todos nas BRs, não nas SCs. Também defendo que não tenha na SC, mas nesse modal, em ser só na BR, é diferente, é um modelo diferente, e no estado do Paraná deu certo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Até pela fala do vereador, para não votar contrário, eu vou me abster, tá? Em respeito à sua fala, mas eu acho que converge o que nós estamos falando, não faz sentido tu botar pedágio numa SC. Como eu citei ali no Rio Grande do Sul, eles tiraram todos os pedágios por conta disso, porque não é lucrativo para a empresa que vai fazer o trabalho e acaba sendo caro para a população. Obrigado, presidente. A matéria continua em deliberação. Não havendo mais vereadores que queiram discutir a matéria, em votação. Como vota o vereador Toninho? Vereador Toninho, o senhor como vota? É porque agora, vereador, já o senhor precisa votar agora. Como vota, vereador? Favorável, presidente. Obrigada. Aprovada, então, a matéria por 17 votos favoráveis e 1 abstenção. Continuamos na ordem do dia.
Em discussão única, a moção 059 do vereador Adair Tessari, requerendo envio de moção de aplausos e reconhecimentos ao senhor Jalmir da Silva Pinto, pastor presidente do Conselho de Pastores, pelos trabalhos desempenhados em mais de 30 anos. Em discussão a matéria, com a palavra o vereador Adair Tessari. Boa tarde, presidente, mais uma vez, aos demais vereadores. Reconhecendo o trabalho do bispo Jalmir, junto ao Conselho de Pastores em São José, há algum tempo, como pastor há 30 anos já. Como eu acompanhei o trabalho dele antes e durante a pandemia, e vi o quanto ele foi feliz em coordenar um trabalho de assistência, de apoio, de ajuda a tantas famílias que ficaram desassistidas nesse período, e ainda continua fazendo esse trabalho com muita clareza, com muito amor. É uma missão que ele assumiu o pastorado há 30 anos. Nasceu em Criciúma, mas em seguida já veio morar em São José e fez São José a sua casa, onde convive hoje junto com sua esposa, a senhora Silvia Regina, que é professora da Rede Pública Municipal de São José, e desempenha esse lindo trabalho. Diante disso, ô presidente, como essa Câmara reconhece pessoas que fazem um trabalho relevante, que apoiam a sociedade, eu trouxe o nome apresentando ele e gostaria de pedir o apoio dos pares aí para nós reconhecermos o bispo Jalmir. Obrigado. Obrigada, vereador. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Como voto o vereador Toninho? Com certeza favorável, presidente. Obrigada. A matéria foi aprovada por 18 votos favoráveis. Continuamos na ordem do dia, em discussão única, a moção 060 do vereador Ronito da Silva, requerendo envio de moção de aplausos e reconhecimento ao laçador de rodeio Silvio Duarte Neto, pelo grandioso desempenho para manter a cultura tradicionalista, representando o município de São José efetivamente em suas participações em rodeios. É com a palavra o vereador Ronito da Silva. Boa tarde, senhora presidente, vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara. Hoje eu venho trazer esse nome muito especial, né, que representa nós, munícipes, né, de São José. O laçador Silvio Duarte Neto, ele nasceu em 16 de 1 de 1997, no município de São José, no bairro Ipiranga, né? Ele fez laço da sua profissão. Aos 3 anos e meio de idade, incentivado pelos seus pais, que participavam de rodeio, e foi com esta idade, na modalidade vaca parada, onde se consagrou campeão. Hoje, com 24 anos, o laçador Silvio Neto, como conhecido, vem se destacando dentro das pistas como o melhor laçador a nível nacional, pessoal, a nível nacional. Algumas vitórias do laçador: Braço de Ouro, Brasil, na modalidade vaca parada, bicampeão na modalidade laço piá e vacaria, Copa do Mundo do rodeio, bicampeão gladiador do laço, no 23º rodeio crioulo nacional do CTG 13 Guapos, laçou 147 armadas, sem errar. Olha, 147 armadas sem errar. E atualmente é o recordista no gado aspado, 140 armadas. Olha só a quantidade de premiações que tem essa história dentro do nosso município de São José. Premiações, títulos, né? Mais de 100 motos, já teve a honra de ganhar, né? 30 carros e 2 caminhonetes. Olha só o que nós temos dentro de São José, que realmente tem que ter esse reconhecimento dentro da nossa cultura, que é o CTG, né? Que é onde tem esses tradicionalistas. A cultura tradicionalista, patrimônio histórico em vários municípios brasileiros. Logo, é importante manter viva essa tradição.
motivada através de ações, nomes que representam o nosso município. Neste caso, o laçador Silvio Neto, através dessa moção. Então, realmente, pessoal, nós temos que reconhecer um laçador, né, começou de Vaca Parada, morador do bairro Ipiranga, né, morador do bairro Ipiranga, onde já de títulos, né, já fez uma profissão, ganhou mais de 100 motos, 30 carros, 2 caminhonetes participando, nos representando a nível, né, hoje nacional e brasileiro. Então, é um campeão nato, né, o pessoal aí que gosta de cavalo realmente conhece, ele é famoso Neto, como é conhecido, filho da Simone, filho do nosso amigo Silvio. Então, eu fico muito elogiado hoje de estar, né, representando essa Câmara aqui, trazendo esse nome tão importante dentro do nosso município de São José. Quero pedir o voto de cada vereador, né, que reconheça realmente esse Silvio Neto, onde é reconhecido dentro do nosso município de São José. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A matéria continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Como vota o vereador Toninho? Favorável, presidente. Obrigada, vereador Toninho. A matéria foi aprovada por 18 votos favoráveis. Não havendo mais matérias para deliberar na ordem do dia, passamos às explicações pessoais. O último vereador que fez uso da tribuna no dia 13/10 foi o vereador André Gesser. Com a palavra agora o vereador Toninho da Educação, que na tarde de hoje encontra-se de forma remota. Declínio da fala, presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Binho Goulart, que na tarde de hoje está no seu gabinete. Senhora presidente, mesa diretora, público que nos assiste através das mídias digitais, através da TV Câmara 10.2, muito boa tarde, iniciando mais uma semana de muito trabalho. Gostaria de fazer algumas considerações nessa tarde, dizer para o pessoal que a nossa indicação lá de setembro, ainda que estava em fase de acabamento, a rotatória foi atendida. Então, eles estão fazendo lá, já deve estar finalizando agora, o paisagismo, que divide os bairros Potecas e Forquilhas, e que isso possa ser estendido para outras comunidades também, que dividem os bairros. Eu sonho com uma cidade melhor, uma sociedade melhor, e com certeza mais florida, mais bonita, que é a passagem dos munícipes, né? E que aquilo possa, assim, na manhã ou à tarde, aquilo possa ser um motivo de alegria, que as pessoas possam passar e ver as cores tão bonitas que a nossa cidade tem. Também não poderia deixar de falar aqui, agradecer os moradores que nos marcaram, agradecendo, e eu tive lá o mês passado, junto com o vereador Tessari, Romeu e Juanito, lá na Servidão Nelo, onde caiu um caminhão, e na hora lá eu liguei para o coronel Dalmarco, solicitando um guarda-reio, eles colocaram no final de semana lá, então a comunidade ligou agradecendo, não importa quem faça, tem que ser feito. Então, sempre quando um ou mais vereadores foram numa localidade que outros vereadores já passaram para reforçar o pedido, quem ganha é a sociedade. E ela que vai nos avaliar lá na frente. Então, assim, eu sou parceiro de todos os vereadores para, sim, que possamos fazer ações conjuntas e levar o serviço para toda a sociedade. Obviamente também que a comunidade também nos liga, né? Algumas ruas em Lajotas estão precisando de reperfilamento, e aqui a gente dá como sugestão para o governo municipal que faça, sim, uma avaliação das inúmeras ruas, já que foi assinado um contrato agora de reperfilamento do Lajota, e aqui a comunidade lá do Pinheiros. Nós temos uma indicação quando eu passei aqui em 2019, lá na Edson Barros, que é a Rua da Creche, e até agora não foi feito, vereadora. Então também nos preocupa, que a gente quer a melhoria da cidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo um novo momento e que será feito em breve, e que tem esse diagnóstico já pronto, né, para levar o serviço à sociedade, que acaba nos pagando e nos cobrando, e deve cobrar, sim, todos os dias. Senhora presidente, a minha fala era essa hoje. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, vereador Binho. Com a palavra, então, o vereador Constâncio Neto, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete.
Boa tarde mais uma vez, senhora presidente, vereadora Aline, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Eu gostaria de, um dia bastante feliz, e cumprimentar a eleição do CTG Os Praianos. Na última quinta aconteceu a eleição da patronagem do CTG, com sede aqui na nossa querida cidade de São José. No pleito disputavam duas chapas, saindo vitoriosa a chapa 2, encabeçada pelos meus amigos, o patrão Lorival José Rodrigues, tio Loura, o meu grande amigo e capataz Afonso Silva e o sota capataz Fernando Fernandes. Estarão à frente, então, do nosso querido CTG Os Praianos pelos próximos 2 anos. Sou sócio também do CTG Os Praianos e sei da importância que a entidade tem para o nosso município, sempre realizando importantes eventos que trazem turismo não só de todo o Brasil, como ainda de países vizinhos, em seus eventos internacionais, para conhecer a nossa querida tradição e incentivar o turismo e a economia da nossa querida cidade. Independente de resultados, meus amigos, o importante para a entidade é a união de todos os associados agora, e também de todos nós, como sociedade, em prol do CTG, pensando no crescimento e incentivo dessa querida entidade que traz tanta alegria para o nosso município. Parabenizo mais uma vez os meus amigos da Chapa 2 e sei que o CTG Os Praianos estará em grandes mãos e vai trazer muitos benefícios, inclusive projetos na área social, pauta sempre trabalhada pelos membros dessa patronagem, agora eleitos para representar o nosso CTG por esses 2 anos. Não poderia deixar de ressaltar também que ontem teve um bonito evento da torcida Mancha Azul, foi idealizado e realizado pelo diretor de eventos sociais da Mancha, o Igor. Foi um dia em alusão ao Dia das Crianças, então as crianças do bairro Zanelato utilizaram lá o ginásio, tiveram diversas atividades, cama elástica, escorregador, pipoca, cachorro-quente. As crianças, então, do bairro tiveram a oportunidade de passar uma tarde maravilhosa, o evento foi um sucesso. Então, parabenizar e que esses eventos possam ocorrer mais vezes e que as crianças e a nossa sociedade sempre seja beneficiada com esses projetos sociais de grande importância para a nossa cidade também. E, por último, senhora presidente, eu gostaria de destacar hoje o Dia do Médico, e não poderia de registrar também meus cumprimentos a todos os médicos que foram lutadores, guerreiros, principalmente nesse último período de pandemia, que é um momento que parou não só o nosso Brasil, como o mundo inteiro. E se não fossem eles, nós não poderíamos hoje, não tão só a medicina como a ciência, estar retomando as atividades, né, com a vacinação e toda a estrutura que está sendo destinada à saúde. Parabenizo aos meus amigos médicos, Dr. Juliano Manuel Coelho, Dr. Heron, Dr. Eduardo Pimentel, Dr. Marcelo Carreirão, doutora Patrícia Salles e Dr. Ivane Pereira, que cuidou da minha mãe, da minha avó, com 91 anos, que teve Covid. E mesmo com essa idade, ele não deixou de atendê-la, atendeu muito bem, e ela superou, então, essa doença com muita força, por ter por trás um médico tão bom e esses médicos que cuidaram de todos nós. Então, parabenizar o dia deles, em nome deles, né, cumprimentar todos os demais médicos e médicas do nosso querido município e do nosso querido Estado. Era isso, senhora presidente. Eu desejo, então, uma excelente tarde, uma excelente semana a todos. Muito obrigado. Obrigada, vereador Neto. Também seja bem-vinda a esta casa novamente. Com a palavra, o vereador Crislan, na tribuna, por até 5 minutos. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, demais vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais também, pela TV Câmara. Mais uma vez, venho falar sobre um tema que muito tem se debatido aqui na Câmara de Vereadores, sobre segurança pública, né? Ou melhor,
né, sobre a falta de segurança pública que nossa cidade enfrenta, que a gente sabe que não é apenas no bairro Cobrasol Campinas, mas todos os bairros, que a gente ouve muitos relatos, né, de problemas de falta de segurança. Eu queria ler alguns relatos que a gente viu, vivenciou, recebeu mensagem pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, e alguns relatos eu queria compartilhar aqui em tribuna, que seria importante para a gente ter essa noção da situação que está de insustentabilidade viver em São José. Um deles. Sou corretor de imóveis. Semana passada perdi 2 negócios, pois em uma visita tinha pessoas revirando lixo e na outra visita tinha 3 pessoas brigando por cobertor na rua. Meus clientes se olharam e preferiram analisar e fechar negócio em outro bairro. Detalhe, imóveis em Campinas já batem fácil R$600 mil. Isso é uma avaliação de um corretor de imóveis profissional no nosso bairro. O segundo. Eu já desisti também. Estou há 2 semanas procurando um apartamento em outros bairros. Minha esposa não pode sair com o cachorro depois das 19 horas e durante o dia evito levar minha filha para andar a pé. Ela já está com medo, vendo um monte de cara mal encarado rasgando lixo, fazendo sujeira, olhando feio. Se Deus quiser, até o fim do ano nos mudamos. Então está clamando por uma mudança para sair do bairro Campinas. Um outro também, né? Trabalho em Campinas, moro muito perto, mas tenho que voltar de Uber, pois não dá para caminhar nesse bairro. Mesmo morando perto, isso foi um relato de hoje, né? E o segundo relato de hoje que a gente recebeu também, amanhecemos hoje no bairro Campinas sem luz, novamente. Minha mãe me ligou e disse que foi os craqueiros de novo roubando os fios. E agora na sessão também, um outro empreendedor, mostrei para o vereador Marquinhos, né? Clamando por uma possibilidade, achar uma oportunidade para doar um terreno para a Guarda Municipal, para construir uma base na região de Lisboa, né? Porque também toda semana tem que gastar mais de R$3 mil com fios, e também a privada, né, que a patente que acaba colocando nos banheiros está sendo roubada toda semana do empreendimento que está construindo, né, um empreendedor da construção civil. Então são vários relatos que a gente está recebendo, né, da falta de segurança. A gente sabe que o problema é complexo, não é fácil, né? A polícia militar precisa de mais, né, efetivos, a guarda municipal também investimentos, a abordagem social, né, precisa melhorar. A gente já está falando também de um problema que é de assistência social, precisa aumentar, precisa ampliar o número de atendimentos, né, para que a gente também não tenha problema de assistência social e que o trabalho da segurança pública possa ser encurralado. Em Campinas, atrás do ginásio, a gente tem uma pessoa em situação de rua que está lá há mais de 1 ano, né, naquele mesmo local, e afetando alguns moradores, comerciantes, desde a limpeza, todos os problemas. E não conheço, não sei a situação, mas os relatos que a gente tem realmente não são positivos. E ele já está há mais de 1 ano. E ele está ocupando 3 vagas de estacionamento. E um questionamento que eu vou fazer, e vou levantar isso inclusive publicamente nas redes sociais também, já trago em tribuna, é que se a gente tivesse a Zona Azul, com as 3 vagas que ele está ocupando há mais de 1 ano, né, será que ele continuaria ali, naquele mesmo local? Eu acredito que não, né? Então a gente está vivendo realmente uma situação insustentável, né? Trago aqui alguns relatos, né? A gente recebe diariamente vários. Amanhã eu sei que eu vou acordar com mensagem de mais furtos, mais roubos, né? E a situação parece que só piora e quando a gente vê principalmente nas ruas parece que está ampliando, né? Parece que a gente está vivendo, principalmente bairro Cobrasol Campinas, uma situação aí de outro mundo, né? Principalmente quando a gente passa pela noite. E isso a gente sabe que afeta principalmente a vida dos jovens, né, que tem medo de sair de casa à noite. A gente vê também a beira-mar de São José com as festas, né, que está tendo problema com o pessoal que vai caminhar, especialmente de manhã cedo, com os moradores que vão ali caminhar cedo. É problema de assédio, é problema de lixo, são todos problemas. Então, mais uma vez, né, solicito esse apoio para a segurança pública do município, Secretaria Municipal de Segurança Pública, para que possa cumprir com o que prometeu, né, especialmente com as reuniões que a gente teve aqui com o Grupo Calamidade Campinas também, desse lado, um apoio para que possa dar uma atenção maior ao batalhão do 7º Batalhão da Polícia Militar, trazer uma companhia da Polícia Militar que há interesse da PM para o bairro Cobrasol e Campinas, né, através de parceria público-privada, mas talvez com a doação de terreno ou ajudar nessa construção já vai ser bem positivo. Muito obrigado, presidente. Desejo uma boa semana a todos. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Jair Costa, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete. Obrigado, senhora presidente. Boa tarde mais uma vez. A vereadora Aline
ao público que nos assiste também pela TV Câmara 10.2 e as mídias sociais. Continuando a falar na segurança, que isso é um desejo e um problema do município inteiro, não só do município, do estado, do Brasil, né? Mas nosso bairro lá, Santana, Sertão de Maruim, estão à mercê também da segurança, sabe? A coisa lá está cada vez pior, o pessoal assaltando constantemente lá os comerciantes, né? E aqui no Flor de Nápoles, onde eu tenho meus parentes também, tive agora conversando com eles também, vários assaltos ali em mercearias, né? Então, eu acho que tem que começar a não só enxugar gelo aqui, mas também tomar posições, sabe? Eu fui muito criticado lá no meu bairro, ali Santana, Sertão, pela saída do posto policial do nosso bairro. E a gente sabe que o vereador, na verdade, ele cobra, ele indica, ele reivindica, ele faz requerimento, faz o projeto, né? Só que a caneta dele não tem a tinta, né? Então, quando chega na hora de botar em prática, daí muitas coisas, na verdade, não tem nem a ver com o município. Passa a ser um dever do Estado, né? Por exemplo, o posto policial, quem fechou foi o governo do Estado, não foi o prefeito, não foi a prefeita Adeliana que estava anteriormente. Só que a gente vai passar isso para os moradores e eles acham que a gente é o representante e a gente tem que estar constantemente cobrando isso das autoridades. Só que cobrar a gente cobra, só que as coisas não avançam, né? E a gente vai vendo essa reclamação aí que eu estou vendo de vários vereadores desta casa falando sempre em segurança, cobrando sempre sobre segurança, e eu acho que está na hora de nós começarmos a colocar isso em prática, não só ficar aqui enxugando gelo, como eu já falei, né? E também eu não poderia deixar de homenagear hoje os médicos, né? Parabenizar todos os médicos, em especial os médicos da nossa saúde do município, né? E eu vou citar aqui o nome de dois médicos que são grandes amigos meus, trabalharam muito tempo comigo, que é o Dr. João Hernani Leal, um dos melhores psiquiatras que tem aí na Grande Florianópolis, trabalha no Instituto de Psiquiatria, Colônia Santana também, já trabalhou no Instituto São José, tem consultório aqui em Campinas. E o doutor Luiz Alberto da Silveira, para mim, um dos melhores oncologistas do Brasil. Do Brasil. Ele foi um residente médico na Colônia Santana, vejam só, em 77. E lá ele começou a ver que a medicina dele era a oncologia, porque ele tinha o dom para começar a trabalhar essa doença, que hoje é uma das piores doenças que existe. Todas são ruins, né? Mas o câncer, né? A oncologia, ela é uma doença que, quando fala no nome do câncer, todo mundo já se apavora, né? E ele trouxe essa demanda no currículo dele aí, na formatura dele, porque ele achava que tinha esse dom, e realmente, para mim, é um dos melhores oncologistas do Brasil, entendeu? Então, em nome dos dois, Dr. João Hernani Leal e Dr. Luiz Alberto da Silveira, eu parabenizo todos os médicos que estão todos os dias, principalmente agora, nessa época da pandemia, né? Toda a vida ali na linha de frente, defendendo e salvando as pessoas, lutando pelas pessoas, muitas vezes com dificuldades com materiais, com aparelhos, mas nunca desistindo de salvar as pessoas, vidas humanas, né? Então fica aqui o meu registro, meu agradecimento também a todos os médicos da nossa rede municipal de São José. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Jair Costa. Com a palavra agora o vereador Jandir da Rosa, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, vereadores. Boa tarde, público que nos assiste. Primeiro, eu quero começar agradecendo a Silvia, uma parceira que nos ajudou, eu ajudei, o nosso pessoal ajudou a organizar uma festa para mais de 400 crianças. Quero aqui agradecer algumas pessoas que nos ajudaram, o pessoal do Clube Motocross de Hipotecas, o Zeca das Jotas, o João da Ótica Montadori, a Deise, o Mazo, o Mário Marcondes, mas em especial a Silvia, que nos ajudou muito. O vereador Binho também ajudou com o brinquedo. Então foi um grande evento, foi atendido mais de 400 crianças. É gratificante. Como é bom ver a alegria, o sorriso no rosto de cada criança. Final do ano tem mais, se Deus quiser. A Simone também, do Magrão, lá do bairro Ciro Martins. Pessoal, eu vou falar aqui de um problema que não dá 20 metros longe da Câmara de Vereadores. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Ó. Uma obra, eu acho que está há um pouquinho acima de 2 anos que foi inaugurada. Se vocês olharem a situação que se encontra ao lado da Câmara de Vereadores, pessoal. Eu não sei se mais algum vereador viu. Se vocês verem aqui, ó, não tem mais trave. As telas estão toda arrebentada. As cestas de basquete estão todas arrebentadas, fora a ferrugem está comendo aqui os arcos. Eu já fiz uma indicação ao Poder Executivo para pedir melhoria. Mas só que não vamos aqui criticar só o Poder Executivo e só os órgãos públicos. Mas também vamos fazer uma cobrança das pessoas, dos usuários, desculpa ainda que a minha língua não melhorou 100%, que frequentam ali. Porque é impossível uma obra de 2 anos arrebentar aquelas telas todas, arrebentar a trave. Então, as pessoas também têm que cuidar do patrimônio público, que é dinheiro nosso, dinheiro investido nos nossos impostos. Então, nós temos que fazer o nosso papel de cuidar. É do lado da Câmara de Vereadores, convido os vereadores para ir ali. Várias pessoas me ligou no gabinete, eu já fiz a indicação, mas as pessoas também têm que olhar e não destruir o patrimônio público, que não é sofrido para conquistar. Daí, quando você conquista uma obra bonita, nós temos que cuidar. Nós não podemos destruir. Não podemos cobrar, sim, do prefeito, podemos cobrar do secretário que arrume. Não vai ser arrumado, mas vamos cuidar. Não adianta arrumar hoje e amanhã destruir. E também recebi uma denúncia, na verdade, uma reclamação do CI Luar em Serraria. O problema na rede elétrica está sempre em meia fase. Devido a esse problema, na semana, é uma semana que vai crianças, uma semana que vai criança, outra semana não. Faz um rodízio. Por falta, a luz fica em meia fase. E a gente já entramos em contato com a diretora, e ela falou que a Secretaria de Educação se comprometeu que essa semana ainda vai ser resolvido o problema. Outro problema que foi constatado que falta de segurança, o portão não tem uma trave, e os pais, uma trava, e os pais estão preocupados. Então, a gente está aqui para trabalhar em prol do povo de São José, a gente recebe as reclamações, nós estamos aqui para fazer as indicações, mas que nem diz o vereador Jair, que a gente não tem a caneta, a gente tem a vontade de trabalhar, a vontade de fiscalizar, cobrar do Poder Executivo, mas quem executa a obra é o Poder Executivo, é o prefeito. Então, a gente está, muitas vezes a gente acha que o vereador faz a obra, o vereador está ali para fiscalizar, cobrar e fazer projeto. Isso a gente vem fazendo. Eu venho fazendo, venho trabalhando muito em prol do povo de São José, não tem horário, não tem dia, não tem hora. Mais uma vez, eu quero agradecer a comunidade do loteamento do Benjamin, quero agradecer todas as pessoas que vêm nas redes sociais nos dar opiniões, sugestões, agradecimentos pelo nosso trabalho. Estou muito feliz com o meu mandato e eu quero dizer para vocês que eu fui eleito para trabalhar pelo povo de São José. E eu tenho certeza, eu fiz uma pequena pesquisa nas minhas redes sociais, quem votou em mim, se estava satisfeito com o meu trabalho, muita gente falou que está feliz, e é isso, é dando a cara a tapa, é gastando sol de sapato, é conversando com as pessoas, ouvindo a comunidade, para poder tirar os encaminhamentos e levar até o executivo. Esse é o papel do vereador. Um forte abraço a todos, e São José pode contar com esse vereador. Obrigada, vereador.
Com a palavra, então, o vereador Marcos Vinícius, na tribuna por até 5 minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, vereadora Aline. Hoje eu quero parabenizar todos os médicos aí que hoje é o dia deles, né? Como eu tenho poucos amigos médicos, quero só citar alguns, né? Parabenizar o Marcelo Coelho, um primo, a Juliana Sandim e o Arthur Queires. Vou voltar um pouquinho na fala, né, em razão aí da segurança pública no bairro Campinas e Cobrasol. Em sexta-feira teve um assalto à mão armada ao pessoal do Uber, ali na rua Margarida de Abreu, né? E não só isso, né? O caos está sendo gerado na cidade em razão dos moradores de rua. E nesse domingo teve uma sensação de segurança. Vimos vários policiais militares ali trabalhando na região, né? Até eu conversei com a presidente e a resposta que tivemos lá do Comando Geral da PM, eu acho que normalmente a gente tem que bater um pouquinho lá no comando, solicitar que na nova turma que está se formando agora da Polícia Militar, realmente trazer um grande número de policiais aqui para a região de São José, que não adianta só fazer sensação de segurança. O município quer segurança, né, para o nosso município, né, e a população espera isso. E os moradores realmente estão gerando caos, né, e a gente tem uma tragédia anunciada dentro do nosso município. Logo, a gente acompanha ali os grupos do Calamidade Pública ali, e a gente vê que o pessoal está indignado, os comerciantes, os moradores. Uma hora, um morador desse, um cidadão de bem desse, vai pegar um morador de rua, vai acabar em vias de fato ali, acontecer uma tragédia, e essa pessoa de bem vai ter que responder pelos atos que ele vai acabar praticando ali, em razão dessa impunidade que se encontra dentro do nosso município. Então, eu solicito aos outros órgãos, tanto o Ministério Público, o Poder Público, Poder Judiciário, também acompanhando essas ações, né, fazer uma força-tarefa na nossa região, realmente fechar a torneira. Tem que fechar a torneira no local que está comprando esse produto de furto ali na região. Só que não é em São José. Eles estão comprando ali na região deu um branco agora. Na Chico Mendes ali. Então são duas pessoas que realmente compram esse produto de furto, eles trabalham na madrugada, né? E se o poder público fazer uma força-tarefa para respaldar todos os órgãos, isso seria importante para a gente minimizar o que está acontecendo na cidade. E novamente vem solicitar ao Executivo, né, que coloque em prática aí nossa Lei 6.039, né, que é a do carrinho de propulsão humana, para minimizar mais um pouquinho o que está acontecendo dentro da cidade. Isso eu acho que vai diminuir bastante, né, vendo que a gente está fiscalizando juntamente com a Guarda, com a SUSP, e vai acabar esse pessoal correndo para os outros locais. Então é importante sim a gente fazer uma grande força-tarefa na região para minimizar o que está acontecendo dentro de Campinas e Cobrasol. Hoje seria a minha fala. Desejo uma boa semana a todos. Um abraço. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Matson Sé. Com a palavra, então, o vereador Mauro Fiscal, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos que nos assistem na tarde de hoje. Boa tarde, senhores vereadores. Eu não poderia de reforçar também o que o nosso amigo vereador Neto já falou, parabenizar nosso amigo patrão, novo patrão, Lorival, parabenizar o Afonso, nosso grande parceiro, que está sempre aqui na Câmara conosco, está na Prefeitura, e sempre ajudando lá o nosso CTG, e também o Fernando, os três que assumiram agora a patronagem do CTG Os Praianos, onde eu sou sócio já em torno de 15 anos, somos ali da sócios patrimonial, né? E a gente luta pelaquela sociedade já há muito tempo e não podemos deixar de continuar a lutar. Não foi porque a chapa do também meu amigo Albanás não ganhou que a gente vai deixar de trabalhar, porque são todos ali muito parceiros, muito amigos.
O importante é agora esse segundo momento, onde todos nós temos que nos unirmos e buscarmos o material suficiente para que a gente possa dar continuidade ao trabalho agora do Lorival, Afonso e Fernando. Então, parabéns a todos os três. Gostaria também de fazer um comentário sobre a quadra lá na Colônia Santana, que eu vivo batendo nessa tecla. Por quê? Porque esse vereador buscou, foi atrás da verba. A verba já foi depositada na conta da prefeitura no mês de maio desse ano, e até o momento sequer foi feito o projeto, sequer foi feita a licitação, e estamos chegando em dezembro, daqui a pouco o dinheiro vai ser devolvido, e a quadra não sai. Então é uma preocupação de nós vereadores, quando a gente busca e vai atrás de emenda, leva tempo para convencer um deputado, leva tempo para que essa emenda seja depositada na conta da prefeitura, e quando isso acontece, ela acabar sendo devolvida, nos deixa muito triste. Então, eu peço mais uma vez à secretária da Educação, secretária Ana, que se dedique, que dê uma atenção especial para que faça a licitação e a coisa aconteça lá atrás da creche Zenicretzer, essa quadra. Eu sei que tem um projeto do colégio ali também, mas é uma continuação que uma coisa não tem que fazer com que a outra pare, principalmente essa situação que acabei de dizer, de devolver o dinheiro. Vai ser muito triste se isso acontecer. Gostaria também de falar sobre a situação das ruas na região do Sertão, Colônia Santana. Infelizmente, devido a essas chuvas, acabou que não deu para concluir o trabalho que estava sendo feito. Conversei há pouco com o nosso amigo Lelo, que disse que pararam o serviço devido às chuvas. Não tem como fazer a roçagem, pois as máquinas correm muito risco de acidente com a chuva, e o serviço, então, não pôde ser concluído. Mas, tão logo melhore o tempo, segundo ele, vão retornar à região da Colônia Santana, Sertão do Maruim, para concluir os trabalhos. Nós sabemos também que é a mesma situação das ruas em relação à patrola. Já tive falando, inclusive, com a Secretaria de Infraestrutura, para que se terceirize o serviço da patrola. Porque eu vou tentar falar juntamente ao senhor prefeito, para que, então, se terceirize esse serviço. Porque máquina com serviço terceirizado, ela não quebra. E a máquina que nós temos na prefeitura não dá conta. São muitas ruas a ser feitas, e com a chuva, o buraco abre tudo novamente, e aquela que já estava esperando continua sem ser feito, e assim por diante. Então, peço uma atenção a que o nosso amigo Pedro Paulo faça uma conversa também junto ao nosso prefeito, para que se terceirize esse serviço com a patrola, e aí a gente possa atender Morro do Alemão, Morro Azul, Sertão do Maruim, Colônia Santana. É isso que nós esperamos. E vamos lutar e atender a comunidade dessa forma. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Vamos seguindo a semana. Obrigada, vereador Mauro Fiscal. Com a palavra, então, o vereador Rodrigo Andrade, na tribuna por até 5 minutos. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Aline, vereadores, a todos que nos assistem pelos canais da TV Câmara e redes sociais. Senhora presidente, eu não poderia deixar também aqui de usar minha fala nessa tribuna para falar da segurança pública na nossa cidade, em especial no bairro Campinas e Cobrasol, vereador Crislan, como o senhor já falou, o próprio vereador Marquinhos. No domingo também vi bastante policiais, na rua ali em Campinas. Ok, mas é um dia só. Não é isso que vai resolver o problema do nosso bairro, aliás, da nossa cidade. São as ações conjuntas que nós, desde o início dessa legislatura, viemos aqui cobrando. Não só eu, mas todos os 19 vereadores. Porque não adianta a gente encher a cidade de policial, mas lá na ponta o serviço da abordagem, a abordagem social não funciona. Se a saúde não funciona para a internação do usuário de droga, se a infraestrutura não funcionar, se a limpeza dos abrigos, das áreas não funcionar, está mais do que na hora de a gente ter uma resposta definitiva sobre esse problema. A cada sessão, esse ano, a gente está discutindo esse assunto. Recebi
Ontem, uma mensagem do empreendedor ali na nossa cidade. Eles foram avaliados num aplicativo, no Google, que tu pode avaliar um estabelecimento. E sabe qual é a reclamação? As pessoas não vão mais no estabelecimento por causa das pessoas em situação de rua, incomodando os clientes. E pior, e dizendo para os amigos que não vão mais naquele local, no Cobra-Sol, por causa disso. Então, é necessário, de uma vez por todas, antes que aconteça uma tragédia, né, de um assalto, de uma morte de alguém, de um inocente, entendeu? É preciso. Todo dia vídeo de condomínio sendo arrombado, arrombando porta de garagem, a entrada, porque agora estão mais cara de pau ainda, entendeu? É fiação, é relógio de água, é relógio de luz. Precisa de uma ação efetiva, porque as pessoas precisam de resposta. Vereadora Mary, na sexta-feira eu fui no supermercado à noite fazer compra para casa. 3 pessoas pararam e o assunto é este. É a segurança pública do nosso bairro. A questão imobiliária naquela região próxima à igreja de Campinas, esquece. Vai mostrar o imóvel para o cliente e o cara não vai querer, porque não. Como é que vai viver num lugar onde o cara não consegue nem levar o cachorro na rua? Então, assim, é necessário, é preciso essa ação. A gente já fez alguns avanços, poucos. Fizemos, mas são poucos. É preciso essa resposta definitiva para as pessoas. A gente sabe que o problema não é só de falta de policiais, são N outros fatores, mas é necessária essa resposta. Se a gente não tiver esse choque de ordem, quando eu falo choque de ordem, não estou falando aqui em agressão, jamais. Mas choque de dureza mesmo, a nossa cidade tem que ter regra. Cara, não, 6 horas da manhã não pode ficar na frente do comércio do cara e atrapalha a vida das pessoas isso. Aí e a questão de Florianópolis, tá, sendo feito ações nos ferro velhos, mas, poxa, pelo amor de Deus, não parou. O problema continua. Quem é que está comprando essa mercadoria? O vereador Marquinhos falou, isso é muito importante, tens que pegar aquele que é receptador, que esse é pior do que o usuário de droga, que é mais safado ainda. Mas está na hora de uma resposta efetiva da Prefeitura e do Governo do Estado quanto à situação não só das pessoas em situação de rua, mas da segurança pública da nossa cidade. Porque esse problema já se alastrou. E a Cracolândia em São Paulo começou com 10. Hoje são milhares. E ninguém mais tira aquelas pessoas de lá. Como eu não imagino como é que eles vão tirar aquelas pessoas de lá. Se continuar desse jeito, o bairro Campinas, principalmente Campinas, na região próxima a Chico Mendes, vai chegar nesse nível. Então, a gente fala muito aqui, né? Mas a gente precisa que hajam essas ações e essas respostas. Fizemos reuniões nesta casa, cobramos, fizemos a integração com a comunidade, né? Nós fizemos o nosso papel, mas enquanto não houver respostas, a gente vai ficar sofrendo. O problema da segurança é um problema que nunca vai acabar, porque sempre vai ter algum problema. Mas do jeito que tá pior do que quando começou lá em janeiro. Então, precisamos de uma resposta efetiva da Prefeitura e do Governo do Estado, da Polícia Militar, quanto à segurança pública na nossa cidade. Um abraço e uma boa semana a todos. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Romeu Vieira, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete. Boa tarde, senhora presidente, mesa diretora, público que nos assiste pela TV Câmara. Boa tarde a todos. Hoje meu tema é saneamento básico. Comecei a visitar os nossos rios aqui de São José, e comecei pelo rio Carolina, no bairro da Serraria, onde faz divisa com o município de Biguaçu. Gente, precisamos de mais ação e fiscalização do meio ambiente, da vigilância sanitária. Fiquei apavorado no estado que se encontra o rio Carolina, no bairro da Serraria. O esgoto de céu aberto é um caos. A população, a sociedade tem que ter mais consciência na hora de jogar o seu esgoto para um rio. É o meio ambiente, a natureza. O que será dos nossos filhos, dos nossos netos? Estive também no rio Três Henrique, senhor presidente de cidade. É lamentável. A nascente do rio Três Henrique começa lá no bairro Ipiranga. A água limpa e vem descendo. Passa a Avenida das Torres. O André Gessen, o vereador, já fez várias matérias sobre o rio Três Henrique. É lamentável. O vereador Santos é da região de Areias, eu também sou, o vereador André.
Precisamos lutar, porque daqui a alguns anos, as nossas praias aqui, Praia de Barreiros, hoje como conhecida Praia do Cagão, temos a nossa beira-mar, que desemboca ali o Rio Araújo. Eu caminho todos os dias na beira-mar de São José. É uma vergonha do mau cheiro, do odor. A população tem que ter essa consciência. O governo tem que fazer a fiscalização mais forte em cima das casas, em cima das empresas. Porque entra governo e sai governo e ninguém olha pelo saneamento básico. Eu tenho 44 anos, nasci em Barreiros, sou manezinho dessa terra. E hoje é lamentável. O Rio Forquilhas, que agora vai ser uma avenida ali, a beira-rio, e aí vai ter aquele esgoto no meio, gente. O Rio Imaruí. Então precisamos focar essa casa legislativa, o Poder Executivo, o prefeito Orvino está chegando agora como prefeito. Precisamos olhar mais pelo saneamento, cobrar mais do governo do Estado, cobrar da Casan. Hoje, a maioria dos governos entram, saem, vão embora e ninguém faz nada pelo saneamento básico. Está na hora. Nós precisamos aqui criar projetos, essa casa. Vereador Jair, vereador Mauro, vereador Juanito, Tessari. O Tessari, semana passada, fez um vídeo sobre o lixo jogado na Nova São José. Eu também fui solicitado. Aquela comunidade me chamou ali. Ali no bairro Areias, no Ana Clara, a mesma coisa. A população, a sociedade perdeu a consciência. Joga o lixo no meio da rua, joga o esgoto no rio. Temos que mudar a política pública, da consciência de cada um, gente. Aonde vamos parar? Trocando de assunto, quero entrar na linha do vereador Jandir, sobre aqui a praça, a quadra, ao lado da Câmara, da manutenção. Vereador Jandir, em janeiro, quando eu assumi o mandato, eu também fiz uma indicação, junto com o vereador Binho, junto com o vereador Tessari, junto com o vereador Jair, sobre o nosso trapiche e sobre essa praça. A outra gestão, derrubaram o ginásio de esporte, por falta de manutenção. Temos que criar um fundo de manutenções das nossas praças de São José. A nossa beira-mar está precisando. A nossa praça aqui do Centro Histórico, eu fiz um vídeo ali solicitando ao Executivo para dar manutenção. O vereador Cidade já fez lá no Flor de Nápoles, ali atrás do Correio, sobre a situação da praça, ali da Siemens, construtora. Está caindo a tabela de basquete, já não tem tabela de basquete, as traves, não tem mais trave, não tem mais rede. Então, precisamos urgentemente, senhor prefeito, para fazer uma manutenção nas praças e olhar com mais carinho a nossa beira-mar de São José. Um forte abraço, uma boa semana, que Deus ilumine o caminho de todos nós. Obrigada, vereador Romeu. Com a palavra, então, o vereador Juanito da Silva, que na tarde de hoje encontra-se no seu gabinete. Senhora, senhor presidente, declínio da fala no dia de hoje. Obrigada, vereador. Com a palavra, então, o vereador Sanderson de Jesus, por até 5 minutos na tribuna. Senhora presidente, demais colegas vereadores, boa tarde. Eu ouvi atentamente aqui os nobres amigos, colegas, e os reclames são natural, até porque o que a gente traz para esta casa enfim, a abordagem do cidadão do bem, é o munícipe de São José, aquelas pessoas que nos procuram, o vereador é o primeiro a ser procurado para responder, né, e essas questões todas. Mas deixa eu fazer aqui o trabalho mais difícil. Primeiro eu quero dizer ao vereador Creslan que se eu não me engano, aquele cidadão que está ali do lado do ginásio, ele já foi retirado ali 3 vezes. Segundo, ele não está em vaga de zona azul, ele está na contramão, se eu não me engano ali. Se eu tiver correndo, depois a gente verifica, mas me parece. Até para que a gente acaba colocando umas coisas, mas eu vou tirar essa dúvida. Essa questão, quando se coloca aqui Campinas e Cobrasol, eu sou muito bairrista assim, da cidade da gente, né?
E mudar de endereço é mudar de problema, porque onde tem pessoas tem problema natural, a cidade enfrenta problemas como enfrenta problemas Palhoça, Biguaçu, Florianópolis. Eu jamais quero depreciar minha cidade e também, com muito respeito, quero enfrentar os problemas de frente. E quando eu digo isso, porque em respeito aos empresários que estão empreendendo em São José, os construtores, o tamanho que é a nossa cidade, geração de emprego que ela gera, eu preciso dizer aos senhores que as coisas estão sendo feitas. As coisas estão sendo feitas. Se os senhores acharem aqui na legislação que alguém possa impedir o cidadão de fazer uma abordagem numa calçada, numa entrada, num comércio, vereador André, vereador Tessário, se nós tiver legislação que impeça o cidadão, seja ele de chinelo, de short, bem vestido, mal vestido, que impeça dele andar na calçada, que impeça de ele estar sentado numa calçada, que impeça dele estar na frente de um comércio, vocês me apresentam, porque no Brasil não existe. Não existe legislação. A gente passa aqui os anseios da população, mas eu preciso dizer essa parte difícil, vereadora Mary, que o município vem fazendo muito, enfrentando com muito trabalho, com muita tecnologia, com policiamento ostensivo, do ponto de vista cobrando do Estado. Teve uma operação agora, faz 2 semanas, que claro que não foi feito naquele sábado, vereador Crislan, na Beira-Mar. Foi notícia de todos os jornais. Foram feitas, aquela operação foi feita há 2 meses, é um trabalho de investigação, um trabalho silencioso que não aparece, sabe, como enterrar tubo nas ruas. É assim a operação da polícia, com muito esforço, muito trabalho, chegou e culminou naquele resultado. Resultado excelente. E, senhores, as pessoas que estavam ali, 85% não eram de São José, na beira-mar de São José. Então eu preciso aqui dizer isso, né? E que, não está resolvendo, olha, mas foi uma grande operação, foi um grande trabalho junto com a Guarda Municipal, com o monitoramento do gabinete do prefeito, e que combinou naquele resultado excelente, a meu avaliar. Não, depois, da semana seguinte, teve novamente, mas olha, a proporção era bem menor. Aliás, teve outra semana, bem menor a proporção. Mas são trabalhos técnicos e que precisam de dedicação, investigação e assim por diante. Já foram feitas várias abordagens em diversos ferroviários, fechado operações diversas. Estão sendo novamente aqui, a gente não pode falar, né, que aí já acaba atrapalhando, mas o governo está trabalhando firme e forte nessas ações. Não se está resolvendo, vereadora Aline, porque nós estamos trabalhando com pessoas. Eu sempre faço um paralelo, né? Uma obra de engenharia, não importa o tamanho dela. Se tiver um buraco tamanho de um ônibus na beira-mar de São José, vai demorar 6 meses, presidente, mas vai ser resolvido, porque a engenharia tu resolve. Onde tem o ser humano, a coisa é mais complicada. O município tem várias entidades para internação. O município tem 2.600 ou 3.000 reais por pessoa, o município paga. É só procurar assistência social. O município tem o Centro Pop. O município tem trabalhado muito no enfrentamento dessas questões. Obviamente que são problemas sociais, é uma conta que vem acumulando agora em função da pandemia, em função de uma pobreza que vem chegando aos extremos, em função de vários fatores que se precisa e que muitas vezes, Brasil afora não estão sabendo lidar com isso. Essa é a realidade que estamos vivendo. Nós vivemos tempos difíceis do ponto de vista. Então é nesse sentido que eu queria colocar os colegas. Vamos sim levar essa mensagem ao governo, mais uma vez, dizer aos senhores que São José é uma cidade grande, os problemas temos que enfrentar, mas sobretudo é uma cidade querida, boa de se viver, e que nós precisamos torcer, lutar e levantar sempre a autoestima do nosso cidadão. Obrigada, vereador Sanderson. Com a palavra agora, o vereador Adair Tessari, na tribuna por até 5 minutos. Boa tarde mais uma vez, presidente, demais vereadores, público que nos assiste, acompanhando meus companheiros nos seus comentários. De fato, o problema de moradores de rua ou em situação de rua, como eu gosto que seja falado, é um problema mundial, não é um problema de São José. E se agrava muito por questões do uso de drogas e tantas outras coisas. E eu, como já
acompanham, a exemplo disso, o bom samaritano que acolhe essas pessoas, que todos nós conhecemos, a gente sabe a dificuldade que é para retirá-los dali. Não é só o querer, eles não querem sair de lá. E aí, como o senhor falou, vereador Sanderson, a lei dá esse direito deles estarem ali. Nós não podemos proibi-los de estar. Então é uma situação muito complicada isso, muito difícil. O meu desejo, presidente, é que não tivesse um morador de rua. Nós estávamos falando com o vereador Gesser agora, com a chuva, com o frio. Essas pessoas sofrem demais. Mas é um problema social tão grave, tão complicado, é uma insegurança para os moradores ali, principalmente Campinas e Cobrasol, que estão sofrendo e sofrendo muito com essa situação da insegurança. Aí tem a Guarda Municipal e a Polícia Militar, mas se não estão cometendo crimes, não tem o que fazer também. Tem que ter um crime para que as forças policiais atuem. Eu acho que o caminho certo mais seria a abordagem mesmo para que isso tudo pudesse ser resolvido. Mas mudando um pouco, presidente, esse fim de semana, durante a semana, a gente tem andado bastante a cidade e eu tenho ficado bastante triste com a quantidade de ponto de descarte de lixo em nossa cidade. Eu não sei o que o ser humano tem em mente quando faz isso. Nós temos em no San Marino ali, quando você sobe lá na curva lá em cima, é um descarte gigantesco de lixo. Todos nós conhecemos. Mas agora, vereador, a rua subindo à direita, que é uma rua que não se vê, que é aquela que eu fiz o vídeo, eu me assustei quando cheguei lá, da imensidão de resto de móveis, de lixo, aquelas tampas de túbula da galeria, roubaram todas as tampas de ferro. Então uma coisa assim assustadora, uma insegurança gigante, um problema que nós estamos vendo, e não é só ali no sertão, Potecas, em vários lugares nós estamos vendo esse descaso acontecer. Poder público resolve tudo isso? Não. Se não houver conscientização das pessoas, lamentavelmente nós não vamos resolver tudo isso, porque o poder público, a polícia militar, a guarda municipal não são onipresentes. Não existe onipresença em tudo que é lugar. Nós precisamos de conscientização, mas também a comunidade pode nos ajudar. Nós temos lei que pune essas pessoas. Então, o morador de rua, como o senhor colocou, não tem como punir ele por estar na rua. Mas aquele que joga o lixo na beira de estrada, na mata, existe leis para punir ele. Porque aí é um ser humano consciente, que tem seu carro, tem tudo, que não deveria fazer aquilo. Então lamentamos uma cidade tão boa de morar, uns loteamentos tão lindos como estão saindo, e que lamentavelmente, enquanto não se povoa com casas, as pessoas usam aquilo como um descarte de lixo, achando que é normal e que pode ser feito isso. Mas vamos nos unir. Se a sociedade se unir e nós vemos 2 ou 3 sendo punidos, os demais tomam consciência. Lamentavelmente, nós falamos muito que a lombada é um mal necessário. A multa é também um mal necessário. A gente não gosta que ninguém seja multado, mas infelizmente tem situações que não tem como fugir disso e a gente lamenta isso porque fica um problema. Todo aquele lixo jogado nesses pontos todos, quem vai pagar esse gasto? Eu e você, pagador de imposto, porque o poder público vai ter que deslocar caminhão, vai ter que deslocar funcionário, e isso é dinheiro público que será gasto para recolher um lixo que poderia ser feito de maneira diferente. Então vamos crer que torcer por mudanças, que as pessoas se conscientizem para nós termos cada vez uma cidade melhor para todos. E no mais, segunda-feira hoje desejo uma semana abençoada a todos nós. Obrigado, presidente. Obrigada, vereadora Daí. Com a palavra, então, o vereador Alexandre Cidade, por até 5 minutos na tribuna. Boa tarde, presidente, a todos os membros da mesa, a vereadora Aline, a todos os vereadores, todos que nos acompanham. Hoje, infelizmente, não estamos ao vivo, né, por problemas técnicos, mas em breve já estará no ar a nossa sessão de hoje. E também não poderia fugir ao tema tão debatido no dia de hoje. Realmente a segurança é algo que a nossa cidade vem crescendo, né, de todas as formas, economicamente e, consequentemente, também os problemas de segurança. E lá no bairro Bela Vista também não foge a regra. Então, gostaria de pedir por mais segurança, mais a presença da PM, principalmente nas madrugadas. Nós tivemos o assassinato do jovem Dionei Vieira, de 35 anos, que estava chegando na sua casa
Ontem foi a missa de 7º dia, um trabalhador, filho de feirante, chegando em casa foi assassinado no portão da sua casa. Tudo indica que foi um latrocínio, né? Infelizmente, mas não, isso nos deixa preocupados, juntando com as informações, as reclamações também dos comerciantes, onde foram roubados já quadras, eu comentei já aqui, padarias, bares, salões. Ontem mesmo arrombaram a porta do salão do Jair, ali na Rua Geral. Então a gente sabe que se a gente não tomar conta, se a segurança não ser um pouco mais enérgica, como o próprio vereador Adair Tessari falou, muitas vezes a punição é a única forma da gente educar, e é dessa forma que a gente está percebendo que precisa ser tomada as devidas decisões aqui na nossa cidade, né? Eu também vou falar, vou deixar aqui a minha compaixão pelo sofrimento aí da família do Ico, do Francisco Carlos Severino, Chicão, motorista lá da Fundação de Esporte lá de Florianópolis, por mais de 25 anos, que acabou de falecer na manhã de hoje. Chicão, que era goleiro do nosso time lá, filho da dona Ada, do seu Chico, enfim. Então, meu respeito lá à família dele, os filhos, que a gente se criou junto lá, e uma pessoa sempre envolvida com esporte. E, enfim, também nos deixou cedo demais, né? E como o clima já está de despedida, também não posso deixar de falar da dona Anice, uma comerciante ali do bairro Bela Vista, que faleceu também no sábado. Dona Anice, que tinha ali o sacolé ali na Rua Geral, e diversas gerações passaram por ali. Depois ela abriu uma lanchonete que nós basicamente nos encontrávamos ali diariamente após a aula, e nos fins de semana combinando para os locais que a gente ia sair para se divertir. Então ela participou de algumas gerações, não só da minha, e infelizmente também nos deixou. Então que Deus receba ambos de braços abertos lá em cima lá, e que dê força para a família nesse momento difícil. Queria aproveitar para falar também algo que eu acho extremamente importante dentro da educação, não somente do nosso município, mas a nível nacional, que em 2022 não terá mais nada de ideologia de gênero nos livros escolares, né? Durante o governo do PT se iniciou esses programas de educação de ideologia de gênero dentro dos livros, né? Ressaltando basicamente 4 tipos de orientação sexual: os héteros, os homossexuais, os bissexuais e os assexuais, né? E eu acredito que isso seja extremamente confuso para uma criança de 9, 13 anos que ainda não tem a sua identidade sexual formada, de se deparar com uma situação onde ela tem que entender que isso é normal. Eu acho que é muito cedo, é muito precoce a abordagem, essa confusão pode distorcer toda a formação dela, e que nós deveríamos nos prender muito mais na própria, de repente, área da biologia, explicar que como funciona o corpo humano, reprodução humana, enfim, a gente poder abordar de uma forma muito mais construtiva, e também até mesmo na filosofia, esse tempo investido onde a gente possa ensinar, levar os jovens a se questionarem a importância do respeito, que todos somos iguais, né, independente da nossa opção sexual. Então, felizmente, a partir de 2022, nós não teremos mais essa confusão feita pelo governo do PT com relação a implementar a ideologia de gênero dentro da educação pública, né? Felizmente, também nós não tivemos nenhum trabalho iniciado nesse sentido aqui na educação de São José. Graças a Deus, eu acho que a gente deve sim preparar nossos jovens para o mercado de trabalho, orientá-los e dar o rumo correto, e não confundir eles numa fase totalmente desnecessária, onde muitos deles nem sabem ainda o que é opção sexual. Então essa era a minha fala. Desejo a todos aí uma excelente semana, e obrigado pela atenção de todos. Obrigada, vereador Cidade. Decorrido então o tempo da sessão, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos por uma próxima dia 20 de outubro, quarta-feira, em horário regimental. Lembrando a todos também que teremos sessão na quarta e na quinta-feira. E fazer um adendo aqui na fala do vereador Cidade: a sessão está transmitida ao vivo na TV Câmara. O que deu foi acontecer um problema no YouTube, mas já tem uma conexão também, está tudo gravado lá. Combinado? Uma boa noite a todos e muito obrigada. Hoje é segunda-feira, 18 de outubro de 2021.
Encerrou neste instante a sessão ordinária número 70 do ano aqui na Câmara Municipal de São José. Os vereadores aprovaram as seguintes matérias: parecer ao veto total ao projeto de lei ordinária número 64 de 2021, que dispõe sobre a proibição do corte de serviços de fornecimento de energia elétrica e água em São José. Moção número 56 de 2021, de apelo ao governador do estado de Santa Catarina e ao secretário estadual da Fazenda para que seja analisada a possível redução da base de cálculo para a incidência do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre combustíveis, como, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, o gás natural, veicular e também o gás de cozinha. Moção número 57 de 2021, moção de aplausos, com votos de congratulações e reconhecimento ao Renê Roberto Popper, em homenagem aos relevantes serviços prestados ao jornalismo e à comunicação social em Santa Catarina e no município de São José. Moção número 58 de 2021, de apelo ao governador, ao secretário executivo de Parcerias Públicos-Privadas, para que inclua a rodovia SC 281 no pacote do programa de concessões de rodovias estaduais. Moção número 59 de 2021, de aplausos e reconhecimento ao senhor Jalmir da Silva Pinto, pastor presidente do Conselho de Pastores, pelos trabalhos desempenhados em mais de 30 anos. Moção número 60 de 2021, de aplausos e reconhecimento ao laçador de rodeios Silvio Duarte Neto, pelo grandioso desempenho para manter a cultura tradicionalista, representando o município efetivamente em suas participações em rodeios. Hoje ainda, 10 da noite, tem reprise da sessão. E você pode ver também a qualquer momento no canal do YouTube da Câmara. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.